Sou cangaceiro do mato, sou consequência da vida. Minha caneta é o rifle, minha leitura é perdida. Minha história foi escrita com tiros de precisão, com punhais e cartucheiras, revólver e rifles na mão. E como foi a saída dele lá da fazenda? Em paz? A fazenda em paz, por um motivo muito simples, que a terceira visita que chegou debaixo de fuzil foi um tio de 14 anos e outro de 10 anos. Por último, chegaram essas duas crianças para defender as mulheres da família. Aí o Lampião chegou perto dele e disse assim: sua família está toda aqui protegida, eu quero os meus 10 contos de réis. Vão juntar com seus amigos e traga. Aí a minha bisavó, que era uma mulher muito experiente, falou: capitão, 2 crianças dessas, com 10 contos de réis, 100 homens armados, o senhor não vai receber esse dinheiro, eles vão ser mortos. Aí foi quando ele chamou Sabino. Olha, esses 2 meninos vão juntar dinheiro, os 10 contos meu, eles têm que vir me entregar aqui. E até que eles juntassem 10 contos, 2 crianças procurando aqueles amigos todos, o Lampião teve que ir embora. Aí a minha tia gorda não pôde entrar, não pôde subir nos cavalos, subiu mamãe e subiu a mulher do tio dela. Aí o Lampião juntou todo. Assim, antes disso, os bandidos entraram na propriedade do tio Belo, que era essa coisa imensa de uma loja, e tinha um de lá fumando cachimbo, e caiu uma brasa e explodiu um barril de pólvora que tinha dentro da loja. E aí teve um incêndio da loja e ele foi jogado lá para cima, perdeu a perna, e o Lampião, quando viu a explosão: bandido, não disse que não era para ninguém fazer mais nada, deixa esse filho da peste aí para os volantes acabar com ele. Proibiu dele ser tratado, para nunca mais, exemplo para ninguém me desobedecer. Aí esse cara morreu torturado. Quando o Lampião saiu, não deu 3 horas, a volante chegou. Fizeram a festa, comeram o que sobrou do povoado e não iam atrás do Lampião de jeito nenhum. Aí o Lampião, na hora de sair, juntou todo o povo e disse: olha aqui, todo mundo está vendo que eu estou levando essas 2 mulheres por 10 contos de réis. Todo mundo viu a proteção que eu dei à honra dessa mulher. Enquanto eu viver, quem disser uma mancha contra essa mulher, eu venho matar até menino de peito. Quem garantiu fui eu, capitão Vigorino. Aí ele foi para um povoado perto, e lá os meus tios levaram dinheiro para ele. E para eu saber isso, foi o acaso. Porque eu, remexendo nas coisas, vi o retrato dos cangaceiros, fui perguntar à minha mãe. Aí ela falou, não contou nada, falou que aquilo era o exemplo que quando um ser humano abandona Deus, a que é que fica sujeito. Aí quando passou o filme Cangaceiro, o meu irmão mais velho, que é ator, tem 82 anos, trabalhou com Glauber Rocha, com Nelson Pedro, até ele fez aqui o Guerreiro Alumioso. Rosenberg. Com Rosenberg, ele fez o Guerreiro, aquele cara ali. Já era ator em Maceió, foi assistir o Cangaceiro e ficou representando o filme lá em casa. Aí a minha mãe se levantou da máquina. É um absurdo!
Como é que se transforma isso em diversão, em cinema? Para os outros verem, isso é um crime, isso é um absurdo. Aí fez o discurso, aí pegou o retrato e contou toda essa história para a gente. E acabou a história. O tempo passa, em 92, ela morreu em 72, quando eu fui fazer a pesquisa do cangaço, eu não podia contar isso. Como é que eu ia provar? Mas estavam vivos. A maior amiga dela, que era professora de lá, e o maior inimigo do Lucena, que era o irmão dela, que era um grande músico, era um jornalista autônomo, chamado Miguel Bulhões, o denista doente, mas um homem de uma moral, de um critério. Aí eu pedi para falar com ela e com ele. Aí, quando eu cheguei lá, aí os dois, eu perguntando, eu soube que o Lampião esteve aqui no Capim, e eles dois calados me olhando, e agora eu quero escrever isso. E é verdade que vocês assistiram quando o Lampião leva as duas mulheres para o Poço da Cacimba? Aí a dona Alta olhou para mim e disse, como? Eu disse, porque eu quero saber o que aconteceu. A senhora estava presente, o seu Miguel, o senhor estava presente, os dois eram irmãos. O senhor estava presente? Aí ela olhou para mim e disse assim, se não era, se você não sabe, é porque não era para ser sabido. Aí eu olhei para ela e disse, seu Miguel, ele era um grande músico também, e dava feira em vários povoados, morava em Santana. Era letrado, não fez escola, mas era jornalista, teve jornal. Aí, seu Miguel, aí eu disse, seu Miguel, mamãe contou, o tia Enéas contou, e a tia Estael contou, e eu ouvi o vaqueiro, a mulher do vaqueiro deles, que foi estuprada pelo Lampião, enquanto ele protegia a honra das mulheres. As empregadas da Fazenda Freitas foram estupradas. Eu recebi do seu Léo, eu recebi disso. Agora, eu tenho que ter testemunho. A professora do lugar e o músico jornalista do lugar. Vocês podem me contar? Aí eles contaram exatamente isso. Tudo bateu direitinho, né? Tudo encaixou, tudo encaixou. Professora, a história de Lampião ela é muito controversa, né? E nesse quadro aqui que a gente tem do Jack, então a gente se propôs a sempre ouvir os dois lados da história. Quem é pró um, quem é pró o outro, enfim, né? Sempre vai haver polêmica, isso é fato. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente o que é que a senhora acha que foi a morte do pai de Lampião. Como é que a senhora vê isso daí? Eu não acho. Eu pesquisei, certo. Eu estudei, eu vi o laudo médico da morte de Zé Ferreira. Eu fui ao sertão de Mata Grande, todo o sertão do São Francisco. Eu fui a Pariconha, que é dali que nasce a morte de Zé Ferreira. Eu não acho. Eu fiz uma pesquisa histórica, científica, incontestada, quem achar outros documentos diferentes. E eu estudei muito os nazarenos, porque eu não sei se eu já lhe falei que os nazarenos se hospedavam na casa do meu avô, na perseguição ao Lampião, até carregando em fieira de orelha de cangaceiro, se hospedando na casa do meu avô, que o meu avô tinha horror ao Lampião, claro, né? Tinha horror ao Lampião. O Capim foi invadido em 27 e o Lampião morre em 38. Então teve bastante tempo para esse ódio germinar. O que eu estudei
e encontrei de Pernambuco, eu abro o jogo. Eu li tudo do que os nazarenos publicaram. Tudo. Eu já me hospedei na casa de Mariludes Ferraz, que mostrou a mim os documentos que ela tem. E, estudando aquilo, até eles estão brigados hoje, os nazarenos, eu estudei os dois lados dos nazarenos. O Jurubeba, que diz que foi ele que acabou o cangaço, e os Flor, que diz que foram eles que acabaram o cangaço. E eu ampliei aquilo para saber, eu fui estudar o governo de Pernambuco, que criou as volantes autônomas da polícia, porque a neta daquele governador é socióloga, trabalhamos juntos muitos anos na UERJ, Cecília Coimbra, e eu fui atrás para ver documentos oficiais. Bem, o Lampião, o Zé Ferreira, era tão beato quanto o velho Mané Flor. Porque eu estudando em Ibiapina, uma das casas de caridade mais importantes do Ibiapina é exatamente a Casa do Triunfo, Pernambuco. Foi onde este povo foi arregimentado para o mundo beato. Quando os Flor vão construir Nazaré, os beatos Flor são os pedreiros que fazem a igreja, são os homens de Nazaré que proíbem cachaça, tudo do aspecto beato. Que ninguém deve entrar na feira armado para evitar conflitos. O homem tem que ser do trabalho, da caridade, da lealdade e o mundo do Ibiapina. Quando for chamado diante dos poderosos, em meu nome falarás a verdade, unicamente a verdade. Este é o cerne do caráter do sertão. O homem de bem se conhece pelo calo na mão, pela ajuda ao próximo, por cuidar, criar os órfãos, cuidar dos enfermos, cuidar dos velhos, trabalhar de sol a sol, seguir os 10 mandamentos sem tergiversação e lutar contra as injustiças. Este é o breviário do Ibiapina. Isto, onde morava Zé Ferreira, com os filhos perto dos Nogueira, que tem parentesco com os Flor, por casamentos, o Zé Ferreira perde a sua propriedade, porque Lampião e Antônio Ferreira se inimizam com os Nogueira. O velho era um homem de bem. Vai a Nazaré, chama o velho pai de Odilon e conta para ele a tristeza de estar num mundo de guerra e que ele não podia viver mais lá se ele vendia um pedaço de terra dos nazarenos para ele se mudar para Nazaré. E bota o Lampião para ser afilhado do pai de Odilon Flor, do velho Mané Flor. Lampião vai morar na nova terra do pai. Ah, no Poço do Negro, né? No Poço do Negro, né? É, que ele compra. Lampião vai para lá. Quando menos se espera, o Lampião vai no Triunfo, contrata um cangaceiro e entra em Nazaré os 3 armados, no dia da feira.
um Lampião, Antônio Ferreira e um cabra que ele já estava pagando. Quer dizer, ele já estava fazendo uma cabroeira. Pai, o Manuel Flor chama o pai, que o homem de bem não vai desrespeitá-lo. Olha os seus filhos armados com outro homem armado. O que é que eu vou fazer? Acabou Nazaré? Acabou a ordem beata? Não estão trabalhando. Nenhum dos dois trabalha. Antônio Ferreira, o Zé Ferreira chama os filhos. Qual a resposta do Lampião e do Antônio? Para merda padrinho, para merda isso, para merda aquilo, aqui eu fico armado e vou mostrar quem eu sou. Acabou com o Zé Ferreira. Começa a matar Nazareno. E tira Zé Ferreira e leva para onde? Para Santana do Ipanema. Onde ele tinha levado fogo em 16 como cabra dos porcinos. Depois ele se organiza em Alagoas com Matilde, parente da mãe dele, faz uma cabroeira e ataca a família mais real do sertão, os Torres de Água Branca e de Mata Grande. Ele quer o quê? Entra com Matilde e assalta a baronesa. O Zé Ferreira não tem como sobreviver em Pernambuco. Lucena já está solto no sertão, atrás dele. Em 21. Ele pega o pai e a mãe, tira do território de Nazaré e leva para Alagoas. Pensa, você levaria seu pai? Eu não conheço nenhum cidadão de bem que leve pai e mãe para o lugar onde ele é caçado para ser morto como um bicho. O Lampião levou. Pior, bota ele numa fazenda de um cara, a mãe morreu no caminho, bota o pai ali dentro e assalta Pariconha, que fica bem ali. Eu fui para Pariconha. Eu peguei uma mulher que ainda estava viva no ataque a Pariconha. Morava no Rio de Janeiro, no bairro Catete, e me foi levada por um cara da família mais importante de Santana, que era o Nepomuceno, e que me levou porque o Nepomuceno era amigo dessa família de Pariconha, e a mulher me mostra, meu pai fugiu depois do ataque de Pariconha. E o Lampião entra, aí é que eu boto na minha tese que ele é um destruidor de qualquer valor sociocultural do Nordeste. Ele já desobedeceu o pai, que era a autoridade maior. Já desobedeceu o padrinho, que é o substituto do pai quando o pai morre. Ele já foi quebrando todos os valores do mundo beato. Ele não quer trabalhar, ele quer armado. Tudo que o mundo beato proíbe é o que ele põe como principal formação do caráter dele. Aí leva o pai, bota nessa fazenda e ataca a Pariconha. Como é que ele ataca? Acabando com o ritual nordestino cultural. Ele entra com a rede, com os cabras gritando, chega, irmão das almas, que era a obrigação do cristão enterrar os mortos. E quando o povo corre para enterrar o morto, que abre a rede, é o assalto. E vai recolhendo tudo de todo mundo, até os patacões. Quando ele acaba de juntar tudo, aí vem toda a cidade, todo o povoado tinha um doido, né? Um doido de 16 anos, que entra correndo e ele mata o doido, pensando que era alguém contrário. Mata o doido. E sai correndo. Não dá 4 horas, Lucena chegou em Pariconha. Para fazer o enterro do doido e ouvir todos os horrores do assalto a Pariconha. O que é que Lucena tinha que fazer? Botou em cima. Seguir no rastro.
E quem é o batedor dele? Era um farejador, cujo pai português matou. E os 2 irmãos dele mataram o português como na volante de Lucena. Eu conheci os 3 irmãos, mas eu só entrevistei o mais novo, com 85 anos. Só sobre isto. Então, Lucena entra. Você conhece alguma polícia que entrasse se renda numa situação dessa? Por que ele guardou o saque na fazenda onde estava o pai? Não era o chamariz? Ele não sabia que o Lucena ia atrás? Quem não conhecia Lucena? Quem não conhecia Zé Velho? Ele levou de 16 a 27 para se vingar de Zé Velho. Como é que ele não conhecia Lucena? Era 1921. Lucena entrou. E esse advogado Nepomuceno até me dizia o nome da pessoa que deu tiro em Zé Ferreira, que não foi Lucena. E que o Lucena, posteriormente, tirou esse cara da polícia. O cara que atirou o Lucena desligou da polícia. Lucena chegou a fazer algum comentário depois sobre esse ocorrido, com a morte do pai de Lampião? Que eu saiba, eu nunca ouvi nada sobre esse assunto, a não ser quando eu resolvo pesquisar, que eu fui atrás e dos que mataram os porcinos. E aí eu peguei, por exemplo, tinha um homem chamado, tem um nome, está lá na minha tese, que ele assistia os porcinos com Lampião bebendo de graça nas bodegas no povoado, e ele me deu isso. E ele era amicíssimo de papai. Me deu os depoimentos para confirmar o Lampião cabra dos porcinos. Além do tio Zé Velho, que a gente chamava de tio, além do tio Zé Velho se gabar de ter botado o Lampião para correr e de ter escapado do Lampião em 27, eu vi umas 3 ou 4 pessoas de Santana que viram esse confronto do Ferreirinha com os porcinos. Então, eu fui ver gente que a família conhecia há 40, 50 anos, como esse batedor, seu Manuel Aquino, o filho dele depois foi capitão da polícia, o Afrânio, morava em Olho d'Água. E eu saí entrevistando todo mundo. Aí está lá o registro, o atestado de óbito, no tabelionato lá do sertão, do pai de Lampião. Morreu um homem inocente. Morreu um homem inocente. E todo mundo fala que morreu um inocente, vítima de um filho assassino, que expôs o pai a perder uma terra que tinha junto do Nogueira, a perder uma terra que tinha junto do compadre dele, o Nazareno. E eu aquilato o caráter de um homem como o Nazareno. Eu estudando cangaço, eu chego ao pai do Ariano Suassuna. Foi o governador mais perseguidor de cangaço que se possa imaginar. O Lampião tinha um cangaceiro chamado Quelé, que era muito amigo do Lampião, e brigaram. Lampião matou todos os filhos, todos os parentes, todos os primos de Quelé, os compadres e os amigos. O pai de Ariano pegou o Quelé e botou para comandar uma volante para pegar Lampião. E foi um ferrenho perseguidor dele. Agora, a beleza da história do cangaço contra o mundo beato, eu analiso. Porque uma tia do Lampião, quando Quelé começa a matar todo mundo, ela corre e pede
ao padrinho do Lampião, o velho Flor, se ela podia ficar dentro de Nazaré para Quelé não matar. E os nazarenos botaram, e eles lascados, e os nazarenos disseram, bem, pode trabalhar nas nossas propriedades, que o Lampião mata todo mundo que for para a roça. Mata o gado, mata tudo. E matou já tantos, mais de 10 nossos. Vocês podem trabalhar. Chega Quelé para matar a tia e os primos de Lampião. O velho olhou para o Quelé e falou... Qual dos velhos? A tia e os sobrinhos estavam trabalhando, morando em Nazaré, trabalhando nas propriedades dos nazarenos, que estavam devolutas. Então, o padrinho do Lampião, o pai de Odilon, o velho Manaflor, 2 recados para mim contam o que é o mundo beato. O primeiro foi quando o Lampião propõe um acordo com ele, que não mata mais nazareno e os nazarenos não perseguem mais cangaço. E o velho responde, diga a este bandido que o meu trato com o bandido é o coice do meu rifle. Acabou! Enquanto tiver um nazareno, um cangaceiro, não fica sem perseguição. Isso é o mundo beato. Deus lhe garante o direito da vida que ele lhe deu. E Deus vai acabar as obras do inferno. E o cangaço é a obra do inferno. Aí o outro recado dele é dizer para Quelé, nós estamos aqui para matar até o último cangaceiro. A ti e os primos não matam ninguém, nem tem arma, estão trabalhadores. Tem que matar o último nazareno. É ferro e fogo. É preciso ser beato. Para matar em defesa da vida e expor sua própria vida em defesa do trabalhador que não mata. Tá certo. Isto é Antônio Conselheiro. Então, não dá para se dizer o que o Sudeste criou. O nordestino é o mais traiçoeiro. Você não pode confiar em nordestino, porque ele se faz de beato para lhe matar, porque ele é cangaceiro e beato ao mesmo tempo. Como é que você pode viver no Sudeste? Viajar o mundo todo para explicar o que é o Nordeste, se eu digo que tanto faz Lampião quanto Conselheiro. É. Aí fica difícil. Não, eu não teria nenhum título. Eu não seria cidadã do Rio, cidadã de Veracruz, no México, cidadã de Delmiro Gouveia, cidadã de Juazeiro do Padre Cícero. Professora, me diga uma coisa. O Lucena, ele era mais temido ou mais respeitado? Os homens de bem respeitavam, os bandidos temiam. Os nazarenos? Não tenho o menor medo de Lampião. Um homem é para outro. Só o mundo beato. Foram os grandes e maiores realmente antagonistas de Lampião e seus cabras? Foram os nazarenos? Os nazarenos e o Lucena. Os dois se rivalizam, porque nenhum dos dois apelou para corrupção, para ganhar a guerra. Deram suas vidas. E o Rufino? O Zé Rufino, onde é que ele entra aí nesse... Conheço muito pouco o Zé Rufino. Não estudei o Zé Rufino. Não falo do que eu não estudo. Lucena foi o grande responsável por Angico ter acontecido? O grande responsável pelo fim do Lampião foi o debate sobre o preço do açúcar em Bruxelas, quando fizeram o açúcar das Antilhas para derrubar o açúcar do Brasil. Aí a coisa pegou fogo. Porque quando caiu o poder da civilização açucareira com a perda internacional do valor do açúcar, o governador de Alagoas, Osman Loureiro, era genro do maior usineiro de Alagoas.
enlouqueceu, né? O governador de Pernambuco era simplesmente Agamenon Magalhães, um jurista inimigo de cangaceiro. Os dois se juntam para salvar o açúcar do Nordeste. O que é Pernambuco e Alagoas sem açúcar? Marcam um encontro nada menos do que com Barbosa Lima Sobrinho, depois governador de Pernambuco. Não, já tinha sido governador de Pernambuco. Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, recém-criado. O chefe de gabinete de Barbosa Lima Sobrinho era o maior jornalista alagoano, primeiro catedrático de jornalismo, dirigiu o Correio da Manhã anos, fez o discurso de inauguração do prédio da Associação Brasileira de Imprensa, chamado Pedro Costa Rego, alagoano do Pilar, que foi governador de Alagoas e perguntou, sai da capital federal, com todos esses títulos, olha o tamanho do intelectual. O irmão dele era sacerdote responsável por todos os jornais católicos do Brasil, também jornalista. Este jornalista Pedro Costa Rego foi governador de Alagoas. E este intelectual chega e pergunta em Alagoas, quem é o homem mais honesto da polícia alagoana? Aí responderam, sargento José Lucena de Albuquerque Maranhão. Aí ele é o nome de uma grande família, traga ele aqui. A Lucena foi lá, se apresentou a ele. E ele disse só isso. Eu não quero em Alagoas fumador de liamba e plantador de liamba, é maconha. Eu não quero assaltante de estrada. Eu não quero cangaceiro armado. Eu não quero ladrão de cavalo. Deu uma limpa. Prenda e me manda esse rádio. Carta branca. Carta branca para tudo e para todos.